sobre isso. Aí, galera, quando a gente fala assim de dispensar, eu só vou trazer aqui um comentário. Tá vendo esse jogador aqui, ó, Emanuel Lucas? Ele foi dispensado da base do São Paulo, ia fazer 16 anos em 2024. Agora ele vai fazer 18 agora, né? Nos próximos meses ele faz 18 anos e ele foi dispensado pelo São Paulo e ele está no Botafogo e ele fez o gol contra o Santos, é um meio atacante, canhoto, habilidoso. O São Paulo entendeu que deveria dispensá-lo. Ok, dispensou o jogador lá, né? Talvez não teria aquele conhecimento todo lá, né, com os bambambam lá de Cotia. Mas o detalhe que chama atenção é que agora ele foi para o Botafogo depois que foi dispensado do São Paulo e hoje está avaliado em quase 800 milhões de reais. E jogando aos 17 anos, vai fazer 18 no time profissional do Botafogo. É aquela coisa sempre, né? Não serve para o São Paulo, mas serve para outro time. A exemplo do que foi o Hendrick, a exemplo do que foi o Rodrigo, a exemplo em vários, mas enfim. Dizem que é normal acontecer isso, mas eu vejo que a normalidade é sempre maior no São Paulo, né? Lá no São Paulo, continuo dizendo, e lá vai a parte crítica, precisa acabar esse negócio de cabide de empregos, de sobrinhos, de primos, de tios, de netos, sabe? O São Paulo precisa ser cada vez mais profissional. Então, mais um dispensado que vai brilhar em outro time. E o garoto já começou. Garoto São Paulo, 17 anos, já começou brilhando no Botafogo. Mas se ele tivesse 17 anos e estivesse no São Paulo, você acha que ele iria ter condições de jogar? Não, ele não jogaria. Não estaria pronto, não estaria preparado. Está jogando porque está no Botafogo. Sabe quem é o empresário dele? Elenco Sports. É o mesmo agente aí do Luciano, que acabou agenciando a carreira dele depois que ele saiu do São Paulo. Só uma curiosidade aqui para vocês, mais uma aí de Cotia, beleza? Falar em Cotia, quem está encantando, e ontem eu também trouxe isso aqui para vocês, é o atacante Gustavo Santana, do São Paulo, de 20 anos, que inclusive é o artilheiro daí, e não é da base, hein? Opa! É o artilheiro dos treinamentos da temporada do São Paulo. Essa pré-temporada aí, no meio da temporada aí, o jogador vem cantando nos treinos, deve ganhar mais oportunidades agora na volta do Campeonato Brasileiro, sobre os olhares do Dorival Júnior e da sua comissão técnica aí, que, segundo as informações, gostam demais do atacante de 1,83 m, destro, bom jogador, forte, cabeceador, protege bem a bola, né? Estilo o futebol aí do Caleri, né? Eu vejo ele mais técnico do que o Caleri, tá? O Gustavo Santana se movimenta mais, ele cai pelas beiradas também. Acho que é um jogador muito promissor. E se o São Paulo não resolvê-lo, emprestá-lo, porque se ele fizer 2, 3 jogos ruins, aí eu vejo que uma parte já vai dizer, ele não presta, tá vendo? Não serve e tal. E aí o São Paulo vai resolver emprestar. Então, toma cuidado, galera. Vamos tomar cuidado na hora de falar da gente falar dos garotos, né, que sobem porque precisam de oportunidades. A velharada, os veteranos aí, eles estão cansados de ter oportunidades e cometem os mesmos erros todas as temporadas. Falar em cometer mesmos erros em todas as temporadas, é o São Paulo que não pode cometer, tá, o mesmo erro agora de novo. O São Paulo está negociando sua renovação com o Caleri. Segundo as informações que os amigos foram lá conversar com o presidente do São Paulo naquela reunião com criadores de conteúdo, o São Paulo ainda quer renovar com o Caleri. E o Caleri teria feito uma pedida alta, né, de quase 2 milhões de reais. E aí, falando do Caleri, o perfil do Caleri na internet, né, galera, ele curtiu um post, onde tem um comentário, porque na internet sai muito isso, no Instagram, tal, toda hora sai, né? Ao invés de pagar 2 milhões para o Caleri, por que não pagou ou não paga 2 milhões lá para o Marcos Leonardo? Olha só. E aí o Caleri, lá no perfil dele oficial, curtiu essa postagem, né? Eu entendo como algo irônico, tá, galera? Certamente algo irônico. Lógico, o que saiu na imprensa é que o Caleri pediu quase 2 milhões por mês de salário para renovar, tá? Eu já disse aqui para vocês assim, muitas vezes pode olhar para outros jogadores e falar, não, eu sou mais importante que eles, quero ganhar mais do que eles. Mas o que a gente discute é se vale a pena pelo momento técnico, pelo momento decisão, certo? Se perguntar, se prefere o Marcos Leonardo ou o Caleri, lógico que eu vou falar o Marcos Leonardo. Mais jovem, 23 anos, é bom jogador também, é goleador, tem projeção de carreira, daria até para revender depois, fazer mais grana.
Mas aí você pega um São Paulo atrelado às dívidas que o Ajax, sabe quanto o Ajax pagou pelo Marcos Leonardo? O Ajax acaba de anunciar o Marcos Leonardo. 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. Isso aqui o Palmeiras, o Flamengo, isso aqui os caras, eles compram com o pé nas costas, o Cruzeiro, né? Sem sofrimento, que dá 150 milhões de reais. Só que, olha só, o São Paulo perdeu aquela oportunidade quando foi para ele vir para o São Paulo por empréstimo. E aí o São Paulo pagaria 2 milhões por mês ali pelo empréstimo. Sabe quanto o Marcos Leonardo vai ganhar no Ajax agora? 2 milhões e 200 mil aí, segundo as informações, galera. 2 milhões é o que o Caleri está pedindo praticamente que ele vai ganhar no São Paulo. Ó, o Marcos Leonardo ontem foi anunciado no Ajax por 5 anos, até 2031, com custo de 150 milhões, né? E salários de 2 milhões e 200 mil aí por mês. Caleri, né, pediu para receber recentemente aí, segundo as informações, 1 milhão e 700 mil por mês de salário. 3 anos de contrato, mais luvas de quase 10 milhões, 9 milhões e alguma coisa. Se você junta tudo isso e coloca nas luvas, as luvas, se coloca no salário, vai dar aí mais de 2 milhões também por mês. Então, a comparação e o questionamento que eu faço é, poxa, um jogador, lógico, um centroavante jovem, lá na Europa, no Ajax, ele vai receber 2 milhões por mês. O nosso centroavante aqui no Brasil também vai receber 2 milhões por mês. Existe, logicamente, uma diferença técnica aí, mas o que a gente olha é que, cara, assim, ninguém tá com dó do São Paulo, ninguém tem essa de gratidão pelo São Paulo. O que vale é a grana. Então fica também, né, galera, essa reflexão. O que eu questiono é, será que não existe no mundo, que São Paulo não tem competência para trazer um centroavante um pouco mais jovem, um pouco mais barato? Será que tem que continuar sendo o Caleri? Será que não pode ser um ciclo encerrado? Será que tem que dar mais 3 anos ainda para o Caleri, para ele ser esse centroavante do São Paulo? Isso eu vou ficar sempre questionando isso aí, tá bom? Mas é isso então. Mas por que o Caleri curtiu, né, essa mensagem ali, né, de alguém ali que comentou sobre o Marcos Leonardo? Quer dizer, tá acompanhando as redes sociais, tá incomodado também, e na minha opinião foi irônico. Tem gente que fala que ele quer sair, tem gente que fala que ele quer renovar, né? O presidente do São Paulo disse que gostaria de renovar com ele. É essa aí. Bora lá então. Ó, sabe quem já tá treinando, tá? Opa, não é esse. Cadê a do treinamento? Esse aqui, ó. É ele, o Newton, tá? O Newton já está treinando, tá a imagem aí do Valentim Furlan. O Newton já treina no São Paulo. Inclusive, ele já bidou, galera. Olha isso aqui, ó. Já está no bid. Tá aí o volante Newton do São Paulo, contrato até 31 de 12 de 2029, tá? Ele que foi contratado aí para ser o cabeça de área, o homem de confiança ali do meio-campo do Dorival nesse novo São Paulo aí do Dorival, com algumas peças chegando, tá? Quem também, né, já está lá no CT e passou nos exames médicos, Aurélio Buta, tá aí, ó. Saíram algumas imagens aí de que algumas informações também, né, que o Buta na sua carreira, ele já ficou mais de 600 dias parado. Não é que ele está 600 dias parado sem jogar bola, galera, é que ao longo da sua carreira, né, ele ficou assim, mais de 600 dias sem jogar, né? É algo que acontece, por exemplo, é igual semelhante, por exemplo, ao que o Lucas Moura vive no São Paulo, mais de 600 dias já contando a passagem dele aí, né, das lesões dele entre PSG, Tottenham e São Paulo. O Buta passou nos exames médicos, já começa a treinar também com o elenco e vai ficar à disposição logo, logo também do Dorival Júnior, eles assim que entrarem em forma e estiverem aptos a jogar. O zagueiro também, né, o Domingos Duarte também aí chegou, fez exames médicos, vai ser apresentado também, anunciado como novo reforço do São Paulo. Então são os 4, galera. É o Newton, o Aurélio Buta, o Vitor Sá e o Domingos Duarte. Esses 4 novos reforços do São Paulo aí. E além, né, do São Paulo trazer esses 4, pode ser que o São Paulo ainda consiga trazer mais um jogador por oportunidade de negócio. Mas oficialmente, o que o presidente falou, e aqui não é o que estou falando, mas eu estou cravando isso, que não vai trazer, não. É o que o presidente do São Paulo falou, que não vem mais ninguém. Se vier alguém, será por extrema oportunidade de negócio. Vamos nos atentar a isso aqui, aos fatos, à realidade, então, do que vem
lá da diretoria do São Paulo. Ah, mas eles não falam a verdade, eles escondem. Então aí é outra coisa que a gente vai ver depois. Mas a realidade nesse momento, segundo eles, é que não vem mais ninguém. Se vier mais alguém, a gente vai repercutir também, até porque o São Paulo pode precisar contratar outros jogadores com saídas de outros. E falando em saídas de outros, o Tapia ainda negocia sua saída, tá? O Matheus Belém, olha só, o Matheus Belém que iria, galera, jogar lá no futebol do Azerbaijão, né? Não é isso? Então, o Matheus Belém está de volta ao São Paulo. Pois é, não deu certo o negócio. E até então, olha só, as informações internas do São Paulo é de que o Matheus Belém, zagueiro, canhoto, lembra dele, Matheus Belém? Jogou, acho que com o Dorival na época, né? Zagueiro canhoto. Ele fez uma partida no Brasileiro contra o América e uma contra o Bragantino, e foi muito bem naquela época contra o Bragantino. O Alexandre Pato até ainda falou, pô, tinha que renovar com ele e tal. Aquilo não pegou muito bem ali com aquela declaração pro Dorival Júnior, que depois quem não jogou foi o Pato, né? Mas o Matheus Belém está de volta e inicialmente ele vai treinar separadamente, ele vai ficar fazendo ali, né? Se preparando, não é que o São Paulo está excluindo ele, é que inicialmente ele vai treinar ali separadamente, algo que aconteceu com o Arboleda, para que ele vá entrando em forma também. E se ele continuar no São Paulo e não for negociado e o Dorival gostar e avaliar o jogador, pode ser também que ele seja reintegrado também ao elenco do São Paulo. Falar em reintegração, Arboleda pode ser um novo capitão do São Paulo, isso mesmo, você sabia disso? O imbróglio do São Paulo com o Caleri de não ter uma renovação, pode ser que o Caleri até perca aí a situação, né, a condição de titular, e o Dorival Júnior não se encanta muito, isso aqui eu apurei com alguns setoristas, que o Dorival Júnior não se encanta muito, por exemplo, com o goleiro sendo um capitão. O Dorival gosta de um homem de linha. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fora dos planos. Informação exclusiva, a BYD, a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, desistiu das negociações e não faz mais parte do hall de interessados em assumir o lugar que hoje é da Mondelez, que dá nome ao BIS. Vocês sabem, o BIS vai deixar de estampar seu nome no estádio do São Paulo a partir de dezembro, quando se encerra um contrato. E desde o ano passado, o departamento de marketing do São Paulo buscava alternativas e soluções. A negociação que mais avançou ainda em 2025 era justamente com a BYD, montadora de carros chinesa. O Morumbi passaria a se chamar Morumbi BYD. Na temporada passada houve a chance e a expectativa de um acordo, mas por conta de todo o escândalo envolvendo venda de camarotes de forma ilegal que foi parar na polícia, a BYD decidiu dar um tempo nas negociações. As conversas foram retomadas no primeiro semestre desse ano, mas não houve acordo entre as partes e a BYD se retirou das negociações. Importante contar que o São Paulo ainda tinha expectativa de acordo com dois bancos, o Banco Inter e o Banco Santander, além de tratativas com a MetLife, mas todas em fase embrionária, bastante distantes de um acordo definitivo. A Mondelez, que representa o BIS, havia fechado um acordo de 75 milhões de reais por 3 anos, ou seja, 25 milhões de reais por temporada. O São Paulo sonha em ter um próximo parceiro disposto a pagar cerca de 50 milhões de reais por um contrato, 50 milhões de reais por ano, por um contrato de 5 ou 10 anos de idade. Vamos. Leila Correia, o que esperar com o Rafinha efetivado como executivo de futebol? Deus ajude o São Paulo, diz ela. Cara, ó, respondendo tua pergunta, Rafinha efetivado, segundo o comunicado do São Paulo, tá estudando, né, para não sei o que lá. Tá estudando? Tá estudando na Alemanha para ter licenças, não sei o que lá e tal. Tinha sido uma sinalização do Macis que ele teria um período de experiência pós saída do Rui Costa para ver se poderia exercer. Sabe o que acontece? É aquilo que a gente estava falando, eu Tirone, eu acho que. E depois que o Macis conversou com os repórteres das mídias alternativas na quinta-feira, ficou claro que tá todo mundo empurrando com a barriga por 5 meses. Sim. Então, sem grandes... Empurrando com a barriga, não estou dizendo que ninguém não estão trabalhando, não é isso. Sem coisas radicais. Estão mirando o fim do ano. Sem alterações radicais em 5 meses. Então, para que contratar um novo diretor de futebol se faltam 5 meses para acabar a temporada? Para que mexer numa situação que o técnico tem 5 meses de contrato?
né? Então dá a impressão. E aí o Rafinha tem que mostrar ainda nessa janela, porque a janela, estão chegando alguns reforços, mas a janela vai até 11 de setembro, uma janela que ainda tem 2 meses. Sim. Que pode eventualmente, depois, no próximo mandato, continuar como executivo de futebol e saber se ele de fato dá pra coisa, né? Na verdade o São Paulo tem aí até o fim do ano pra não cair e pensar no ano que vem. Então que o Rafinha não atrapalhar, mas não sei se ele vai seguir no próximo mandato, não sabe nem se vai ser situação, se posição, até acho que não. E acho que essa situação, nós vamos ter o Tricolaços de volta na próxima terça-feira. Vamos falar muito sobre esse encontro do Alexandre com o Macis, do Alex Salvador com o Macis, e as perspectivas do São Paulo para 2027. Perfeito. Com um novo presidente ou nem tão novo presidente. Aguardemos. Felipe Sartin, tem alguma forma de romper o contrato com a Live Nation? Nesse papo o Macis falou sobre isso, esse papo que ele teve lá com jornalismo, com mídia segmentada, papo informal que ele teve nesta quinta-feira. E aí ele disse o que, Arnaldo? Ele disse, nós vamos esmiuçar isso mais à frente. Sim. Lá no Tricolaço, mas eu vou responder você, Felipe. E eu tinha falado, os caras, todo mundo, muita gente bateu em mim naquela época. Eu falei, esse contrato é nocivo. É nocivo, é o pior contrato da história do São Paulo para a sua torcida. Lembrando que vai até 2031. Exato. Então não tem como mexer no contrato, a multa rescisória é gigantesca. O São Paulo já com o Casares, além de tudo, adiantou boa parte desse contrato. Adiantou, né? Pois é. Nesse ano ele não está recebendo nada em 2026 da Live Nation, só isso. Só está pagando. E acho que é uma situação que o próximo presidente vai ter que enfrentar de frente. Vai. O conflito, de novo, 5 meses agora, você empurra com a barriga, não tem jogo no Morumbi, é absurdo. Mas para mim, o próximo presidente vai ter que enfrentar isso de frente. Não dá para ter esse conflito de coisa. Fica sempre aquela situação, o São Paulo vai ter como o Palmeiras, porque o Palmeiras engoliu e joga em Barueri e dane-se. Mas aí tem uma situação bem diferente, né? É errado. O Palmeiras não precisa tanto do Allianz como o São Paulo precisa do Morumbi. E o Palmeiras criou outro estádio para ele, que é em Barueri. O que fica sempre sendo falado é que o São Paulo vai ter uma segunda casa. Nunca tem, joga onde for mais próximo. Não há segunda casa. Não há segunda casa. Que, sei lá, o Pacaembu virasse uma possibilidade. Pois mas não há segunda casa para São Paulo. Tem Ibirapuera, o estádio não voltou, sei lá. Essa seria uma alternativa, você ter uma segunda casa decente. Exato. Mas ainda capital. Assim ruim, Diogo Marujo, como será o time no segundo semestre? Contratações, titulares? Então, meu velho, é isso, Diogo. Até setembro é difícil dizer. Tricolaço de terça-feira, não perca, 18 horas, vai trazer tudo isso. A gente vai analisar as mudanças no elenco, uma por uma, as 4 chegadas até agora, e o Dorival vai ensaiar nesses últimos dias do final de semana a nova formação do São Paulo. Por enquanto ele misturou jogadores, times nos jogos treinos. A gente não sabe ainda qual será a escalação da volta contra o Atlético Paranaense no jogo decisivo. Não sabemos. Não temos pista. Tricolor de fé, com a saída do Alan Franco, não seria melhor trazer o Ferrarese de volta? Jogou ontem, né? O Ferrarese, mas acho que isso não tá nem Pelo contrário, o Ferrarese está cada vez mais desvinculado ao São Paulo, né? Até a questão do Newton, da chegada do Newton, envolve a possível cessão em definitivo do Ferrarese ao final do empréstimo. Não tem Ferrarese de volta, o que tem de volta é o Arboleda e a contratação do Domingos Duarte, que vai se apresentar ainda e tal. São os 2 novos zagueiros do São Paulo. O Alan Franco vai fazer muita falta. E o Macis também falou um pouco sobre a saída do Alan Franco. Falou. Problemas particulares. Cara, é difícil, viu, cara? Problemas particulares é a coisa mais fácil, né, de você. Problemas particulares é assim, os caras estão dando calote em todos os jogadores, o que chega agora, o espana e vai embora. O Rodrigo pergunta, Dorival está por trás dessa limpa no elenco? Domingos Duarte vem mesmo? Perguntei isso pra você ontem, né? Se pelo menos quando vai ser um time mais com a cara do Dorival.
Sem dúvida. Assim, acho que até pode estar por trás, mas não como super decisivo, né? Acho que juntou uma coisa com outra. Precisa vender, precisa não sei o que e tal. Não tá pagando os caras. E o Dorival se adaptou, vamos dizer assim. Mas eu vou ser um pouco contrário. Tá bem por trás das opções. Então, tipo, até as saídas mais polêmicas, tipo a do Alan Franco, não era uma certeza que o Alan Franco seria titular com ele. Certo. Como não foi da outra vez. Tapia, podendo ir embora. O Dorival tá aproveitando, gostou mais dos moleques da base, lá, o Gustavo Santana e Rian. E as questões muito firmes do Dorival antes mesmo da volta aos treinos. Tipo, Cédric e Luan, não vou utilizar. Certo. Né? Tipo, certo. Ele está por Isso trás. É taxativo, tá. Ele está por trás bastante. O meu orçamento é pequeno, não sei o que lá. Mas ele já está... outras pequenas questões. Utilização dos meninos da base do meio. Jorginho, que era o preferido do Crespo. Não, volta pro Sub-20, eu vou usar o Hugo. E assim por diante. Está por trás, sim, uma mudança discreta de perfil de time. E o Domingos Duarte chegou à capital paulista zagueiro já mapeado antes mesmo da chegada do Dorival. Chegou à capital paulista nessa sexta-feira para fazer exames médicos e ser anunciado como quarto reforço do São Paulo. E o Jairo Brasil pergunta, chegadas e saídas, tem a ver com isso, chegadas e saídas escancaram que Rafinha e Dorival querem mudar o perfil do elenco? Não sei se é o perfil do elenco, acho que são preferências técnicas mesmo, né? Também. Não é o perfil de caráter, não é isso, né? Não é exatamente isso, mas acho que é um pouco o perfil técnico físico do time, de estilo, né? Não acho que uma chacoalhada, porque o time, que acontece normalmente quando o time está em situação super complexa, está todo mundo desmotivado. Não acho que seja esse o fim da pequena reformulação. Que, Tironi, acho que ela existiria mesmo que se tivesse continuado o Rui Costa ou tivesse continuado o Crespo. Nesse período do ano, normalmente saem 5, entram 5. É a janela grande do meio da temporada, né? O Silvério Terto pergunta, vocês acham que passaremos mais raiva com o São Paulo do que passamos com a seleção ou nem se compara? Para mim nem se compara. Eu separo bastante as coisas. Para mim o São Paulo tem um envolvimento emocional absurdo. A seleção eu gosto de ver Copa como ver futebol. E aí analiso as coisas, a seleção, o jeito que o Brasil jogar e tal, mas eu não tenho raiva, não passo raiva. Não me decepciono, eu só analiso. Agora, meu time é meu time. Esse sim, esse eu sofro e tudo mais. Então, eu nunca vou ter raiva com o meu time. Minha sensação com o meu time é outra. Da seleção eu tenho raiva. Eu mais ou menos, penso mais ou menos como você. E assim, olha o Dalton, professor da Juliana. Se for analisar o grau de exigência, eu não posso comparar, né? Claro. Além de ser meu time é um time que tem problemas seríssimos financeiros, está uma bagunça. E a seleção brasileira tem o técnico mais bem pago do mundo, pode escolher os melhores jogadores brasileiros do mundo, então o grau de exigência tem que ser diferente. A única coisa em comum que existe entre a seleção brasileira e o São Paulo, e existem coisas, é essa constatação de que estamos vivendo das glórias do passado. Exato, exatamente. Tanto num caso, perfeito, quanto no outro, né? Estou perfeitamente com você. E aí, pra gente fechar, já que estamos falando sobre futuro e tudo mais, 2 perguntas em uma, tá? Diga. A primeira é do Luiz Echevarrieta. Certo. Exatamente. Que pergunta o seguinte: como o São Paulo vai se reestruturar para o futuro? Cara, SAF, o que vocês pensam? E aí, junto com a pergunta do Maurício Mascari, o que falta para o São Paulo aceitar a proposta da XP? Vou repetir o que eu falo aqui há algum tempo. Eu, depois de muito tempo, depois de relutar, eu não acredito mais nesse modelo que o São Paulo vive hoje, e acho que esse modelo vai transformar o São Paulo num time médio, no máximo médio. Não acredito, acho que o São Paulo não tem quadros, o sistema político de São Paulo é completamente arcaico, os caras que estão lá querem que as coisas continuem como elas estão, com algumas exceções que talvez não tenham força para mudar isso.
Então, portanto, esse modelo para mim não existe mais. Fora que o São Paulo tem uma dívida que deve passar de 1 bilhão esse ano, porque deve ter um déficit esse ano. E com uma dívida dessa, com juros e tudo mais que existem hoje, o São Paulo não vai conseguir pagar essa dívida se não tiver o investimento de alguém. E investimento de alguém significa ou vender o clube, ou a XP chega lá e ter uma contrapartida que ela negocie. Esse modelo aí, o São Paulo não vai sair de onde está. Esse é o meu pensamento. Mas eu quero saber o São Paulo, o seu. Não, mas isso acho que já quase praticamente um consenso. O que é aflitivo é como chegar a um outro modelo depois de, por exemplo, ouvir o Maciz com os jornalistas. Sim. Esse Então, é o verdadeiro nó. Então, porque mesmo o outro modelo, uma revolução, uma coisa, ela precisa ser aprovada, feita, bancada, votada. Sim. Assim como qualquer projeto. Concordo. E as coisas estão muito distantes. Pode ser a XP, o Diego Fernandes. O Maciz está mais preocupado com a possível candidatura dele do que colocar coisas Concordo. em votação. Por isso, aí que tá, eu acho, e acho que nesse aspecto a gente precisa ficar atento, são 5 meses até a eleição. Se qualquer candidato da oposição vier com um projeto, com uma parceria, ele tem boas chances de ganhar a eleição, não pelo colégio eleitoral interno, pela pressão que nós todos faremos. Concordo do 100%. cara da arquibancada, a mídia e tal. Então verdade. não adianta o Maciz tocar de lado e querer a manutenção desse grupo no poder sem um projeto. Por exemplo, se o Maciz chegasse, olha, eu sou o candidato que tenho o projeto da XP como minha plataforma de... Isso. Um exemplo. Quem tiver uma plataforma dessa, tem uma plataforma dessa sólida, tem uma... Pra mim, sai na frente nessa história. Exatamente.